Situação do Brenner, há uma evolução, tá? A informação que eu tive hoje no final da tarde é de que há uma evolução em relação a Brenner. O Vasco está conseguindo, através dos empresários, do grupo que toma conta do Brenner e do próprio jogador, tentar mostrar à Udinese que um empréstimo com opção de compra é a melhor opção. Então a informação que a gente tem agora é de que o negócio do Brenner dá uma melhorada. Não é que esteja fechado, mas abre uma perspectiva de uma negociação mais forte, de uma negociação mais intensa, que não seja por venda, porque a Udinese é aquilo. O jogador foi emprestado já ao Cincinnati exatamente porque na Udinese não rendeu o ideal, volta, não tem mercado para venda, vir para o Brasil seria bem interessante para ele, com um treinador que gosta dele. Isso tudo está sendo colocado na mesa para a Udinese entender, né, que seria o ideal. Então, eu tive uma informação de que a negociação do Brenner deu aquela destravada. Então tá, então vamos sentar e vamos ver o bicho que vai dar. É uma situação nova em relação a isso. Hoje surgiu uma informação a respeito do atacante, do meio atacante, na verdade volante, que joga de tudo ali no meio de campo, Mandaca, jogador do Juventude, mas a informação não procede. Eu falei com o diretor executivo do Juventude, Lucas Andrino, e o Lucas Andrino me disse que não teve nada do Vasco, não recebeu nada do Vasco, não teve nenhum contato do Vasco. O jogador tem contrato com o Juventude, interessa e vai ficar. Inclusive, já está treinando na volta do Juventude a temporada. Então, não há nenhuma indicação de que esse jogador possa interessar ao Vasco da Gama. Bom, sobre reforços, é um pouco isso. Porque a situação das outras posições, eu prefiro esperar. Principalmente do meia. Mas a informação que a gente tem hoje é de que o meio de campo que o Vasco está querendo, jogador de meio de campo, o 8 que eu falei aqui, o segundo volante, tá andando e bem. Tá andando e bem. Não é uma negociação fácil, porque é um jogador grande, é o que me foi falado hoje. Acabei de chegar de São Januário, fui à missa de Roberto Dinamite, e é claro, a gente vai à missa e a gente procura buscar informação, né? Então, é uma situação que tá andando. Eu não sei ainda quem é o jogador, mas me parece ser jogador que vai agradar, se fechar, né? O jogador está fazendo força, o jogador gostou da ideia, o jogador gostou do projeto, volto a dizer, e há um caminho a ser andado. Volto a colocar aqui. Não sou de ficar colocando pulga atrás da orelha de torcedor, de ficar alimentando problemas, porque já falei isso aqui, eu respeito muito o meu trabalho, respeito muito a notícia. A notícia é o que bota comida na minha mesa. E respeito muito o torcedor, acima de tudo o torcedor. Então, quando eu recebo uma informação, eu checo a fonte, e a fonte tem sido boa sempre, de que o negócio está andando. Vamos esperar. Mesma situação em relação ao Saldívia. Pode ser que o jornalista A, o jornalista B, o jornalista C, o jornalista Z dê a informação. Se eu não apurar, eu não vou dar a informação aqui. Não vou dar. Tá? Não vou dar. Então eu vi até um engraçadinho aí, um palhaço no chat dizendo desinformado. Desinformado é você, que fica ouvindo um monte de nhaca por aí, um monte de nhen, e acredita. Eu faço desta forma, meu companheiro, tá? Porque se ele chega amanhã de manhã, se ele chega amanhã à tarde, se ele chega amanhã à noite, eu prefiro ter a confirmação oficial do negócio. Porque ontem também o presidente disse que estava ok e não estava, né? Coisa deu uma desandada. Então eu prefiro ter a informação correta, né? Então a informação que a gente tem do Saldívia é a que eu dei aqui, de que há uma negociação por um percentual maior, que deve fechar aí em 55, 60, e há uma tendência que o jogador venha. Já sei, inclusive, que ele também já pediu para ver apartamento. Com a mesma pessoa que vê apartamento para os jogadores do Vasco, ele já pediu para ver o apartamento. Isso a gente ouviu ontem à noite. Mas é claro que com a declaração do presidente, não há dúvida. O presidente falou o que ele falou ontem, jamais ele viria a público dizer, olha, não deu certo. Porque seria um desprestígio ao presidente. Então, desinformado é você, que provavelmente deve ouvir um monte de informação, fica espalhando um monte de fake news. Aqui não vai ter isso, irmão. Aqui a gente vai apurar a situação correta. Bom, a situação do Rojas está resolvida, mas a situação do Saldívia está dando um galho mais, acho que resolvível, tá? Porque o que aconteceu é o seguinte, o presidente Aníbal Moça do Colo-Colo afirmou ontem, a gente colocou inclusive no ar aqui, que havia acertado com o Vasco a compra de um percentual do atleta, e a gente informou aqui 50%, 1,5 milhão de dólares o valor, que seriam pagos até o final do ano em prestações, em parcelas, e se o Vasco tivesse o objetivo de ficar com mais percentual do atleta, poderia comprar 20% em 2027. Falou isso o presidente, depois do ok do diretório, que é como se fosse um conglomerado lá de conselheiros e de dirigentes que decidem o futuro. Inclusive ele falou de 2 jogadores, o Saldívia e mais um outro.
Só que o clube, o Colo-Colo, assim como o futebol chileno e boa parte do futebol sul-americano, precisa de dinheiro. E os caras, a priori, não receberiam nada por agora. O que está sendo discutido é de repente, o Vasco já fazer algum aporte por agora, alguma coisa que fosse relevante, para poder convencer. Só que me chega meio a impressão de que o presidente do Colo-Colo é um nada no clube, porque ele vem a público e ele dá uma declaração de que está tudo ok, que o diretório aceitou, que o jogador está liberado e o jogador não é liberado. Tanto é que a informação que vem do Chile, a gente não teve essa informação confirmada, mas a gente confia nos companheiros. Há uma possibilidade, havia uma possibilidade dele não ir ao treino, de que ele não teria ido ao treino. Eu não tenho essa informação. O Colo-Colo está treinando já num regime, já saiu do indoor e está no campo, mas há uma possibilidade de que esse negócio seja fechado. O Colo-Colo deve dar um percentual a mais, o Vasco deve comprar um percentual a mais, que não deve passar aí de 50%, vamos lá, para 60%, 55%. Deve ser isso que a gente apurou, entre 55% e 60%, para dar o tiro na cabeça e resolver o caso. Porque é aquilo, o Colo-Colo também não vai ficar com o Saldívia. O Saldívia, depois dessa, aí mesmo que ele não quer ficar por lá. Então vai ficar com um jogador chateado, irritado. Então a negociação está andando e o Alan Saldívia vai ser jogador do Vasco. Muito difícil. Depois do presidente vir a público e dizer que estava fechado, você dá para trás porque os dirigentes do clube acharam melhor, vamos tentar um percentual a mais para a gente tirar mais algum dinheiro. Só que o Vasco está muito afim do jogador. É um pedido do técnico Fernando Diniz, vai ser importante para o Vasco e é um investimento que o Vasco faz, tanto é que o Vasco está assinando com o Saldívia por um ano com mais 3 opções de renovação, de melhoria para mais 3 anos. Seria um contrato até 2029 com um zagueiro de 23 anos de idade, que é jovem, jogador que tem a evoluir, que fez uma temporada 23, 24, principalmente a 24, excepcional no Colo-Colo, com grandes números, grandes atuações, mas no ano passado, em função de lesões, de uma fase do próprio Colo-Colo, acabou indo muito mal. Então ele tem 2 anos muito diversos. É o Saldívia de 24 e o Saldívia de 25. Então há uma expectativa de que esse jogador renda, porque aquela observação feita pelo Diniz e até pelo próprio Felipe Melo foi na Libertadores de 23. O Saldívia jogava muito bem, estava jogando muito bem e prosseguiu. Ele teve 1 ano e meio de ótimo rendimento no Colo-Colo, mas em função das lesões, em função aí do tempo, o Colo-Colo mal, financeiramente inclusive, ele caiu junto com o clube. Só que agora resolveu dar o salto de qualidade, né? Já teve aí o salto de qualidade dele. E ele está querendo ir, ele está querendo vir para o Rio de Janeiro. Há uma expectativa de que ele esteja vindo, inclusive, até tive uma informação ontem de que ele já está vendo até apartamento no Rio de Janeiro. Então ele provavelmente deve estar chegando aí amanhã, no mais tardar sábado, ao Rio, mas a definição por conta de 50% para 55%, 60%, o Alan Saldívia vai ser jogador do Vasco da Gama. Vamos esperar, vamos confirmar isso, mas a priori é essa a informação. Salve, meus amigos do canal, sou mais Vasco News e nessa manhã de sexta-feira, rapaziada, sextou com informações do Vasco da Gama, deixando os créditos já pro Flávio Dias do canal Atenção Vascaíno, com essas informações relacionadas a Alan Saldívia, que deu um embrolho no dia de ontem, né, rapaziada, que poderia acontecer de ele não fechar com o Vasco, mas acabou fechando, era só questão de tempo. O jogador, inclusive, já tirou até sua foto do perfil do Instagram, onde ele tava com a camisa do Colo-Colo e não está mais, ele botou uma foto lá um pouco escura com ele na foto aparecendo, mas ele tirou a sua foto do Instagram e deve estar chegando ao Rio nesta sexta-feira. Deve estar chegando hoje de madrugada ou mais tardar amanhã. Ele deve estar chegando ao Rio de Janeiro. Mas trazendo mais informações, o Vasco recebeu sondagem pelo Rayan. 2 clubes de ponta da Alemanha demonstrou interesse no Rayan. Borussia Dortmund e também o Bayern de Munique. 2 potências do futebol alemão, os 2 maiores clubes da Alemanha. O Bayern de Munique é o maior, né? Tem muitos títulos de expressão. E o Vasco recebeu essa sondagem. Pode ser que nos próximos dias aí eles façam umas propostas para o Vasco. O Vasco, a multa do Rayan está em torno de 500 milhões de reais, mas até pelo menos uns 300 milhões o Vasco aceita negociar negociar com os clubes que tiverem interesse no jogador. O time que chegou mais próximo foi o Zenit, mas o Rayan, os seus staff, todo mundo não aceitou essa negociação e por isso o Rayan está avaliando aí. Pode ser que o Rayan saia, infelizmente falar isso é ruim, mas o Rayan deve sair do Gigante nessa temporada. Uma outra informação, rapaziada, que saiu no dia de hoje também, o Vasco, na verdade na noite de ontem, né, o atacante equatoriano Billy Arce foi oferecido ao Vasco. O Vasco está avaliando a contratação do jogador. Pode ser que aconteça uma proposta, alguma coisa nos próximos dias. Também o Matheus Carvalho passou pelos exames médicos, pela cirurgia, está tudo bem, vai se recuperar, que ele possa voltar ainda mais forte, né, nesse momento. Uma outra coisa,
o New Old Boys, o antigo clube dele, o Juan Força, quer a volta do jogador e o Vasco não vai fazer nenhum empecilho para o jogador não voltar. Então vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. O importante é que o Vasco está se movimentando no mercado. Esse camisa 8, que a gente não sabe quem é, acho que se é um camisa 8 de ponta e a torcida vai se alegrar com eles, como o Flávio Dias disse, que seja bem-vindo. Tomara que seja um Bruno Guimarães, sei lá, um Fred da vida aí. Acho que o Fred seria um excelente jogador. Um Douglas Luiz, quem sabe? Poxa, seria maravilhoso. Casimiro. Então o Vasco tem possíveis nomes no mercado, agradou a proposta, o projeto, agradou o jogador, agora depende de acertos, né? Então tomara que o Vasco feche esse jogador para dar uma alegria maior para a torcida, trazendo um jogador de renome também, não é isso, rapaziada? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sino da notificação para não perder nenhum vídeo que colocarmos aqui. Valeu, fui!